Manhã da Liberdade, com Razen Silva. Muito bem, de volta aqui na frequência da 98,5 FM, são exatamente 10 horas, aqui nessa quarta-feira, dia 6 de agosto. Olha, a partir de hoje, a gente começa um quadro muito interessante aqui para você, aqui ouvinte, né? Porque é um quadro que vai, eu posso dizer que vai revolucionar o nosso quadro de programação aqui, viu? É o quadro chamado... Como é o nome do quadro, meu Deus? Seu Direito no Trabalho. E eu estou aqui com ela, que vai fazer parte desse quadro aqui conosco, que é a doutora Fábia Valois. Seja bem-vinda, doutora Fábia. Bom dia a todos nessa quarta-feira. Obrigada mais uma vez, Hansen, para estar abrindo aqui essa oportunidade, né, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência aqui e trazer muita informação para o pessoal de Marco Freire aqui, para o pessoal do Brasil inteiro, né? Quem está ouvindo, né? Quem está ouvindo. É internet, é aplicativo, é todo canto, então todo mundo. E lembrando, olha, você pode participar também deixando a sua mensagem no chat, você mandando sua mensagem no WhatsApp 996884861, viu? Toda semana aqui, tá? Toda quarta-feira a gente vai estar trazendo um tema especialmente para você sobre o direito do trabalho. Então fica ligado com a gente, porque sempre vai ter uma coisa muito importante para a gente debater. E doutora, já para a gente começar bem, né? A gente tem um quadro, estamos criando esse quadro. Certo. E agora a gente fala sobre um cenário do trabalhador. Certo? E é o seguinte, a empresa me demitiu. E agora, o que é que eu faço? Quais as documentações que eu preciso? Para onde é que eu vou? O que é que essa pessoa que acabou de ser demitida, ela precisa fazer? Perfeito. Bom, ser demitido não é o melhor dos mundos, porque ninguém quer ser demitido, mas diante de um término de contrato do trabalho, ser demitido lhe dá todos os direitos de uma demissão, né? Então você vai ter direito à sua rescisão, que é composta de saldo salário, FGTS, férias mais um terço. Essas férias, tanto vencidas como proporcionais, vai ter direito ao saque de FGTS, vai ter direito a uma multa de 40% e vai ter direito à habilitação no seguro-desemprego. Certo. Se você tiver filhos menores de 14 anos, você vai ter direito também ao auxílio, salário-família. Ao salário-família. Então, não é o melhor dos mundos, ninguém gosta de ser demitido, mas se tiver que ter um contrato quebrado, né, se esse contrato for quebrado aí, que seja a demissão normal, sem justa causa. Isso no caso de sem justa causa. Sem justa causa. E no caso de justa causa? Bom, aí completamente diferente, muda o cenário completamente, porque a justa causa é a maior penalidade que o empregado pode ter. Né? A justa causa é algo que ele fez de tão grave, que não há mais plausibilidade, não há mais como ter aquela relação de emprego mais. Não existe mais a confiança entre o empregador e o empregado. E a justa causa é essa quebra de confiança. Então, ela é realmente a maior penalidade que se tem. É por isso que o empregador tem que ter muito cuidado quando ele for demitir por justa causa, porque ele tem que ter provas daquela justa causa mesmo. E aí o empregado, ele, em primeiro lugar, a primeira diferença é que ele não faz o saque do FGTS, ele não tem direito à multa dos 40%, ele não se habilita ao seguro-desemprego, ele não ganha o 13º, não ganha 13º nenhum, ele ganha as férias que são vencidas e as proporcionais, tá? E o saldo salário, só, tá? E essa é a penalidade, né, de quem sofre essa demissão por justa causa, que é diferente quando ele também pede demissão. Certo, antes da gente chegar aí, mas no caso da justa causa, o que pode levar, então, o funcionário a ter uma justa causa? Talvez ele pense que seja um motivo por justa causa e não seja. Ou, ao contrário, ele acha que não seja um motivo por justa causa e realmente seja, né? Isso. Bom, a justa causa, ela está no artigo 482 da CLT. Né? E aí, tem as alíneas lá
que essas alíneas, né, vai indicando quais são as possibilidades de uma justa causa. A maior delas é a improbidade. E o que é improbidade, doutora? É você roubar, é você furtar, é você enganar, entendeu? É você tirar alguma coisa do patrão, seja um equipamento, seja cliente, seja um projeto, né? Muita gente acha que é só uma coisa sólida, uma coisa fixa, mas não é. Então, você roubar clientes, você roubar um projeto da empresa, isso é o que a gente chama de improbidade, e isso dá direito à justa causa. Você ser desidioso, o que é isso? Preguiçoso, não faz sua tarefa, você tem 10 tarefas para fazer no dia e você, com muitos atestados médicos, você não faz as tarefas, você não é obediente, tudo você se contrapõe, né? Então, isso também é um motivo. Esse é um motivo para justa causa, não uma demissão comum. Por justa causa. Você chegar embriagada ao trabalho, entendeu? Agora, só um adendo aqui com a embriaguez. Certo. Essa embriaguez tem que ser uma embriaguez por vontade própria, entendeu? Eu fui para uma balada no domingo de noite, certo? E aí eu bebi todas, eu fiquei com os amigos e no outro dia eu nem vou para casa, de lá da balada mesmo eu já chego embriagado no trabalho. É motivo de justa causa. É diferente de uma embriaguez que é involuntária, aquela que já é a doença. E aí esse empregado ele tem que ser tratado, ele não pode ser demitido por isso. Então existe essa diferença na embriaguez. E tantos outros, por exemplo, se você for condenado mesmo, sentença transitada e julgada por algum crime, você também é justa causa, não tem mais o que ser feito. E tantos outros que tem lá no 482, que são motivos de justa causa. E no motivo de pedido de demissão, né? Como é que faz? Pronto. No pedido de demissão, você não tem essa gravidade da justa causa. Então, você tem alguns direitos. O saldo salário, você tem direito. O 13º, você tem direito. As férias, você tem direito. Mas continua sem ter direito ao saque FGTS. Não vai ter a multa de 40%. Também não vai se habilitar no seguro-desemprego. Exatamente. Olha, você pode participar com a gente, viu? Deixando sua mensagem aí, deixando sua pergunta aqui com a doutora Fábia. Ela está aqui toda quarta-feira agora para a gente conversar um pouco sobre essa questão do direito do trabalho, né? Tanto do trabalhador. Ô, doutora, e, por exemplo, a pessoa foi demitido. Ele precisa de um advogado, ele pode mesmo dar a entrada na documentação para receber a sua rescisão? Como é que faz? Bom, a empresa quando demite, ela dá o aviso que pode ser indenizado ou trabalhado, geralmente é indenizado, que é aquele que ele vai para casa e com 10 dias ele recebe, tem que ser com 10 dias, senão tem uma multa. Pode ser trabalhado também, ele trabalha os 30 dias e depois do término desse trabalho aí, ele também recebe a rescisão. Certo. Junta a rescisão, existe as guias SDs e CDs, que são as guias de seguro-desemprego para ele, e existia antigamente a chave de conectividade do FGTS, que hoje ele é eletrônico, ele é totalmente eletrônico, ele só ganha uma numeração, ele chega lá com a rescisão dele, e aí com essa chavezinha de liberação, a Caixa Econômica sabe que foi sem justa causa e libera o FGTS dele. Documentação... A documentação é só uma chavezinha que ele... Certo. Antigamente tinha um papelzinho e tudo mais, mas agora é uma chavezinha, tá? Em que ele alerta a Caixa Econômica Federal de que aquele empregado, ele saiu sem justa causa e, portanto, é merecedor do saque do FGTS. Muito bem. Olha, você pode participar com a gente também no nosso WhatsApp, viu? Deixando a sua pergunta aí no nosso WhatsApp, 81-DDD 996884861. 996884861. Doutora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte já dizendo assim, ó. Doutor, existe alguma situação mais delicada do que a de justa causa? Não. A justa causa é a maior penalidade que o empregado pode ter.
Agora, o que é que não pode existir, né? Que não é permitido por lei. Sim. Ainda que ele saia por justa causa, nada pode ser colocado na carteira de trabalho dele. Antigamente, que eu sou um pouquinho menos jovens do que vocês, né? Antigamente... Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, sou jovem há mais tempo. O empregador, por sacanagem, assinava a demissão do empregado com uma caneta verde. E ali era a indicação para o outro empregador saber que ele tinha sido demitido por justa causa. Né? Então isso não pode conter... Não pode conter nenhuma indicação do que foi, do porquê ele saiu, nada que macule a imagem dele. Muito embora, quando você sai de justa causa, isso acaba, né, ganhando rumores intramuros, né? Até porque tem isso da empresa entrar em contato com a outra para saber sobre aquele funcionário, né? Antes de contratá-lo, né? Tem. E muito cuidado, veja. Costumo dizer isso lá no escritório. Às vezes os advogados passam batidos nisso. Veja. Quando eu estou num ramo de atividade que tem milhões de possibilidades, massa. Daqui que alguém vai saber disso, da justa causa e tudo mais. Mas quando eu estou num ramo de atividade em que as possibilidades são mínimas, aí você tem que ter muito cuidado com essa justa causa, porque sua capacidade de se inserir no mercado fica difícil. Vou lhe dar um exemplo. Um comissário de bordo que sai por justa causa. Veja, nós só temos aqui no Brasil 3 empresas brasileiras de aviação. Certamente esses gerentes se comunicam, certamente esses gerentes vão para a mesma capacitação, certamente esses gerentes estão na mesma reunião. Então, essa possibilidade dele se inserir em outra companhia aérea já fica muito difícil. A menos que ele prove que não foi justa causa, e aí ele só vai provar na justiça. Mesmo assim, vai ficar sempre uma pulguinha, né, atrás, assim, dizendo, mas será? Será? Tudo bem que, diante de um processo trabalhista em que essa justa causa não é reconhecida, isso dá um fôlego para ele. Mas para ele se inserir no mercado, naquela mesma função, fica bem difícil, bem complicado. Agora, você é nada contra, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, eu sou a favor de todas as funções, todas as profissões, tudo. Mas você é um operador de máquinas. Veja quantas mil indústrias tem aí. Sim. Então vai ser mais difícil de alguém saber que você, lá em Campinas, como operador de máquinas, aí saiu por não tem, entendeu? Então, é mais difícil. Então, tem que ter cuidado em que ramo de atividade você atua, porque se ela for uma atividade pouquinha, vai ficar difícil. Ô, doutora, e a questão do aviso prévio? O funcionário, ele é obrigado a cumprir o aviso prévio? Se ele pede demissão, ele pede assim. Se ele não cumprir, ele paga esse aviso prévio ao empregador. Entendeu? E no caso assim, por exemplo, a empresa tem a vontade já de demitir aquele funcionário e o coloca de aviso prévio. Sim. Ele também tem a obrigação de cumprir o aviso prévio? Depende do aviso. Se for um aviso prévio indenizado, ou seja, o empregador chega e diz assim, ó, muito obrigado, muita gratidão aí pelo que você fez aqui, mas a gente não tem mais interesse em ter você na nossa empresa. Pode ir para casa. Isso é o que a gente chama de aviso indenizado, aviso prévio indenizado. Mas existe o aviso prévio trabalhado, e aí ele tem que trabalhar mesmo, ele tem que dar aqueles 30 dias ali de trabalho. No caso, a pessoa pediu demissão porque já tem um outro trabalho em vista. Ele também é obrigado a cumprir o aviso prévio? Se ele não é obrigado a cumprir, mas ele é obrigado a pagar. Entendeu? Isso vai sair da rescisão dele. É preciso um ajuste muito bom, porque às vezes é um empregado legal, foi um empregado legal e é um empregado competente. Então, de repente, ele é tão competente que ele conseguiu uma qualificação melhor, um salário melhor. E o próprio ex-empregador reconhece isso. Certo. Né? E aí dá, com esses acordos aí, diz, não, tudo bem, está liberado do aviso prévio, pode trabalhar sem descontar nada. Mas, geralmente, não é isso não que acontece. Doutora, pelo WhatsApp chegou uma mensagem aqui, ó. Bom dia, eu tenho uma dúvida para a doutora. O que significa quando o RH chama para que eu peça demissão? Isso é justa causa? Não, isso não é justa causa. Veja, primeiro que
Ou ele demite normal, né, sem justa causa, ou ele demite por justa causa. Sem justa causa, até hoje, não se precisa dizer o motivo, é sem justa causa. Eu não preciso dizer qual foi o motivo que ele saiu. Certo. Tá? O empregador não precisa disso. Agora, com justa causa, ele tem que dizer qual foi o motivo pelo qual ele está saindo. Até para que a gente possa judicializar, para saber se aquele motivo ali vai se perfazer na instrução trabalhista, né? No processo mesmo. Ele está dizendo que eu saí por roubo. Se ele não provar que eu saí por roubo, o dano moral já é presumido. Inclusive, certo. Agora é o novo entendimento do TST. Você disse que ele roubou. Você aqui não provou que ele roubou e você maculou a imagem dele, então, danos morais. E só não pode também ir na carteira, né? Na carteira não pode fazer nada, nenhuma anotação na carteira que desonre ou macule a integridade dele, a personalidade dele, o caráter. Ok. Olha, participe com a gente, viu? 996884861 aqui na Rádio FM, a Voz da Liberdade. Você manda sua mensagem, seu recado, participa aqui com a gente. Toda quarta-feira agora a doutora Fábia vai estar aqui trazendo pra gente informações sobre o direito do trabalho. Doutora, vamos para outro quadro agora do nosso programa chamado Mito ou Verdade no Direito do Trabalho, certo? Certo. Mito ou verdade? Primeira afirmação. Se eu pedir demissão, eu perco tudo que eu tenho direito. Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito, porque você não perde todos os direitos, você perde alguns, como eu já falei. Certo. Você não tem o saque, né, do FGTS, não ganha multa de 40%, não se habilita ao seguro-desemprego porque você pediu demissão. Mas você tem direito a saldo salário, você tem direito a férias, 13º, salário família, você tem direito. Muito bem. Segundo aqui, a empresa tem até o meu próximo pagamento para acertar a rescisão. Isso é mito ou é verdade? Mito. A empresa tem 10 dias, se o aviso prévio for indenizado, e a empresa tem até 10 dias também, né? Depois que você faz aqueles 30 dias de trabalho. Só que, geralmente, o que é que acontece? Quando ele termina o último dia de trabalho, sim, tá? Ele já recebe essa rescisão, já para não ter nenhum problema de multa. A senhora falou uma vez, a gente estava em off conversando, e a senhora falou também assim, não é só o empregador que pode demitir o empregado, né? Mas o empregado também pode demitir o empregador? Pode. Agora, deixa eu só trazer um adendo aí para o aviso prévio trabalhado. Tá. Quando o trabalhador está cumprindo aviso prévio trabalhado, ele tem que optar. Isso é obrigação do empregador, da empresa. Ele tem que optar. Ou ele sai 2 horas todos os dias antes, ou ele recebe 1 semana antes de terminar esse contrato de folga. Por que a folga, Fábia? Essa folga é justamente para ele ir encontrar outro emprego, começar a procurar outro emprego para se inserir no mercado de trabalho. Então, ele ganha esses 7 dias. Se o empregador não fizer isso, ele paga novo aviso prévio. Então, o empregado ele não precisa cumprir as 8 horas trabalhadas? Não. Ele 2 horas... o RH, o departamento pessoal da empresa, vai fazer com que ele escolha. Olha, você quer 2 horas todos os dias a menos, tá? Para que você possa sair mais cedo e procurar emprego. Certo. Ou você quer 7 dias antes do término. Isso tem que ser acordado antes. Tem que ser acordado antes. Ele tem que escolher, entendeu? Ele tem que marcar lá o X e dizer, não, eu quero 7 dias. Os últimos 7 dias eu quero ficar em casa porque aí eu vou correr atrás, tá? Outra coisa muito importante, minha gente. Importantíssimo isso, inclusive... é crime. Se eu estou recebendo seguro-desemprego, eu não posso estar trabalhando. Também o que a gente vê muito olha, não assina a minha carteira não, porque eu estou recebendo seguro-desemprego. E aí ele fica ganhando do seguro-desemprego e ele fica ganhando aquele salário porque ele já está na empresa. E quem é errado? Os dois. Porque esse crime aí
É um crime de duas pessoas. Um que faz a proposta e o outro que é o empregador que aceita. Então, isso é uma fraude, né, contra a proteção do trabalhador, que é o seguro-desemprego, porque ele foi feito para garantir a subsistência do empregado. Sim. Até que ele se insira no mercado de novo. Mas uma vez ele estando trabalhando, ele não faz mais jus àquela proteção. Aí tem muito brasileiro que quer dar um jeito no jeitinho, né? E aí ele fica ganhando do seguro-desemprego e fica ganhando também da empresa. Isso é crime. Se for apurado e visto que é realmente verdade, ele pode, inclusive, devolver todo esse dinheiro que ele recebeu do seguro-desemprego. Muito bem. Olha, eu estava na mente pensando aqui. Se o empregador, ele não chama lá no RH o empregado para escolher no aviso prévio, como é que ele quer tirar? Pronto. O que é que acontece aí? Se o próprio empregador decide como é que vai ser aquele aviso prévio, sem comunicar sem entrar em acordo com o empregado. Aí a gente vai ter que ir numa entrevista com o empregado e vai dizer, olha, você largava às 2 horas? Ele pode dizer, sim, largava às 2 horas, tá? Você, na última semana, você teve essa folga? Tive essa folga. Então, em que pese não está lá assinadinho, mas quando ele diz que realmente, não, eu realmente foi cumprido. Então, às vezes não está lá no papel, na forma, né? E para a Justiça do Trabalho, para o direito do trabalho, não digo nem a justiça, mas para o direito do trabalho, existe o princípio da primazia da realidade. Certo. E esse princípio o fato, ele se sobrepõe à forma. Às vezes faltou uma assinatura ali, tá, do empregado, às vezes faltou uma assinatura do empregador, mas na realidade o fato aconteceu. Então está valendo o fato que acontece, tá? Então às vezes ele não assinou lá no departamento pessoal, às vezes é uma empresa com 600 empregados, 800 empregados, e às vezes passa batido no departamento pessoal ou no recursos humanos, mas de fato no dia a dia ou ele tirou 2 horas ou ele teve lá 7 dias. Agora, se quando a gente pergunta a ele, olha, você teve direito às 2 horas? Não, trabalhei 8 horas. Tá, mas no final, você teve direito aos 7 dias? Não, trabalhei os 30 dias. Pronto, aí numa ação trabalhista, o que é que a gente pede primeiro? Eu quero o registro de ponto dele desse mês aí. Porque se ele bateu até o último dia, ele está falando a verdade, e aí aquele aviso prévio, ele é desconstituído e vai caber novo aviso prévio para ele. Quem está em aviso prévio, bate o ponto? Bate sim. Veja só, vou transferir agora para uma área de direito que não é nem minha, né? Se por um acaso ele cometeu um crime no aviso prévio, ou pelo menos alguém dizer que ele cometeu esse crime, ele vai ter como provar isso, porque ele diz, ó, aqui meu cartão batido, meu registro. Então, mesmo no aviso prévio, ele é obrigado a bater o cartão. Até porque, veja, outra coisa que é interessante aqui, o aviso prévio, ele pode voltar atrás? Pode. O aviso prévio é um aviso que a empresa diz, olha, eu não vou te querer mais, tá? Você vai para casa ou você trabalha. Mas eu posso voltar atrás. Posso dizer, ó, cancela o aviso prévio, ele vai continuar trabalhando. É raro, mas pode acontecer. Também pode acontecer, dentro do aviso prévio, fatores que vão impedir que esse aviso prévio termine lá no final. Um acidente de trabalho, por exemplo. Uma gravidez, por exemplo, dentro do aviso prévio. Então, aquele aviso prévio ali, ele já não vai existir mais, ele vai ficar aí em suspensão, porque existiu um fator que agora vai suspender esse contrato de trabalho e vai passar esse contrato de trabalho lá para frente. Entendi. E naquele caso lá que eu perguntei antes, do empregado demitir o seu empregador, como é que faz? Então, não é só o 482 da CLT, ele fala sobre a justa causa em que a empresa pode demitir o empregado. E ali vai estar o rol do que é a justa causa. No 483 também vai existir o rol do que é que a empresa faz que o empregado pode pedir justa causa do empregador. Porque é o empregador que está deixando de cumprir o contrato de trabalho. Né? Olha, o senhor disse que no 5º dia útil de cada mês eu ia receber meu salário. A gente já está no dia 15.
e não recebeu. Olha, o senhor disse que todo mês vai pagar meu salário, já estou com 4 meses de salário atrasado. Nada ainda. E nada ainda. Olha, estou vendo que o senhor não está depositando meu FGTS. Entendeu? Estou vendo que o senhor está mandando eu fazer coisas que está completamente fora do meu contrato original de trabalho. Olha, eu estou vendo aqui que o senhor me contratou para trabalhar 6 horas, mas eu estou trabalhando 12 horas todos os dias e não ganho hora extra. E nem estou ganhando o salário pelas 12 horas. Tudo isso é motivo de justa causa em que o empregado não precisa ficar, né, na empresa, não precisa continuar esse contrato de trabalho, e aí existe essa quebra. Outra possibilidade também, o empregado, ele não é obrigado a ir para uma área de grave e iminente risco, porque ele sabe que a saúde dele ou a vida dele pode ficar em xeque ali, pode ser abalada. Então, ele não é obrigado a aceitar esse tipo de situação, de grave e iminente risco. Né? Que é diferente do trabalho que tem, por exemplo, uma insalubridade. Ele já sabe que é um local insalubre, ele ganha por essa insalubridade, né? Justamente porque ele já sabe que é um local insalubre. Doutora, mensagem aqui no WhatsApp. Doutora, quando a saúde mental do trabalhador é afetada pelos colegas de trabalho, eu tenho algum tipo de proteção legal? O que pode ser feito nesses casos? Pois é. Isso daí foi uma reviravolta que se teve agora com a nova NR1, em que a NR1... O que é NR1, minha gente, né? NR1 é o que traz a ordem de serviço. E o que é isso? É você saber exatamente quais são suas atividades dentro da empresa. Sim. Olha, nesse cargo, aqui, Hansen, como radialista, ele vai fazer isso, 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 isso e isso. E o pessoal via muito a questão física que eu estou dizendo assim, do corpo. Esquecia da questão mental. Porque, às vezes, você vai trabalhar num ambiente opressor, abusivo, num ambiente de pressão, né? Uma pessoa que trabalha numa bolsa de valores, ela trabalha na pressão o tempo todo ali. Uma pessoa que trabalha em metas, ela trabalha na pressão o tempo todo. E ali acaba adoecendo essa pessoa mentalmente. A nova NR1, que realmente foi um avanço para o direito do trabalho, ela vem trazendo essa obrigação de que, se aquela atividade tem um risco de adoecimento mental, tem que ser colocado ali naquela ordem de serviço. Né? Okay. Porque hoje o burnout é uma realidade, o esgotamento físico e mental é uma realidade. Olha, eu já peguei uma reclamante que, Hansen, o cabelo dela caiu todo. Meu Deus do céu. Todo. Ela ficou careca da pressão que era no trabalho dela por metas. E outra, ela recebia e-mail de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o pessoal querendo resposta de 2, 3 horas da manhã, zap domingo, feriado, dia santo, Natal, e isso tudo por metas, por viagens exaustivas, ou seja, ela mal chegava em casa, enfim. E aí, ela adoeceu mentalmente, e isso daí deve ser tratado, deve ser visto, e hoje é uma obrigação estar lá, dentro das atividades, os riscos inerentes a cada atividade. E se tiver o risco de adoecimento mental, tem que estar lá. Muito bem. Doutora, para a gente concluir, então com a sua dica de ouro. Qual é a dica de ouro que a senhora dá hoje para o trabalhador nesse nosso tema? Bom, se manter empregado, porque o emprego é sempre muito bom, né? Você consegue fazer planos e planejamentos. Eu sei que nem todo mundo, a maioria dos trabalhadores ganham muito pouco, né? Mas é melhor do que você estar desempregado, pelo menos ao meu ver. E sempre procurar um especialista para saber se você tem direito àquilo, se você está errado, se é o empregador que está errado, para que você não faça nenhuma besteira, não crie uma confusão quando não deve ser criado, né? Então, procurar os seus direitos é a melhor forma de você manter um relacionamento bom dentro do ambiente de trabalho. Muito bem, então, olha, obrigado, doutora Fábia Valois. É isso.
primeiro nosso quadro aqui sobre direito do trabalho, né? Eu que agradeço, eu estou amando isso daqui. Era um projeto meu que eu já queria fazer há muito tempo. Eu acho que a informação é o primeiro passo para você melhorar em tudo na sua vida, né? Então, estudar e saber é muito bom. E eu estou muito lisonjeada em ter vindo para cá. Vai ser um projeto ótimo. Toda quarta estarei aqui, tirando dúvida de vocês, fazendo as orientações corretas. É isso que eu vim. Muito bem. E você que está em casa, fique ligado, viu? Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, doutora Fábia vai estar aqui conosco, tirando nossas dúvidas. Toda semana a gente traz um tema diferente para você. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Bom dia. E você não sai daí, porque ainda tem muito aqui no nosso programa. Fica aí.